Olá, aqui é o Robert Swerling, piloto de linha aérea e jornalista especializado em aviação. E você está assistindo a mais um programa do canal ASA, de Aviation, Space and ATC. E no episódio de hoje eu vou bater um papo com o meu amigo de longa data, Edivaldo Pereira Lima. Ele é jornalista especializado em aviação, e eu comecei a acompanhar a carreira do Edivaldo lendo as matérias dele na revista Air Transport World. É um prazer aqui bater um papo com você e com o pessoal que acompanha seu programa. A ATW é uma revista mundial, no sentido de que ela tem um alcance global, mas ela, do ponto de vista físico, jurídico, ela é uma revista norte-americana, considerada a número 1 do mundo, dirigida para a área de aviação comercial. E você agora não escreve mais para a revista, mas também está trabalhando em outros projetos. Por exemplo, esse aqui é um livro que o Edivaldo Pereira Lima lançou recentemente de aviação, ele vai falar um pouquinho sobre ele. Também tem o livro sobre a história da Azul, que ele lançou anteriormente. Mas, Edivaldo, vou deixar com você para você anunciar quais são os próximos projetos, falar um pouquinho da sua carreira na ATW e depois nesses livros. Olha só, Robert, primeiro, quando garoto, o meu primeiro sonho era ser piloto de aviação comercial. Esse era o desenho que eu tinha, né? E fui me encaminhando para isso, mas aos 16 anos me apareceu uma miopia. E na época, como eu venho de uma família modesta, eu teria de fazer aquele caminho tradicional. Iria me apresentar à FAB, se tivesse sucesso, entraria para a FAB, faria toda a programação, o curso da FAB, tiraria o brevet, e depois de um tempo sairia e iria para a aviação comercial, porque meu sonho desde o começo era ser piloto de aviação comercial. Com a miopia, não pude entrar para a FAB. Então, a segunda coisa que eu sempre gostei muito foi escrever. Então, passei a me profissionalizar, me tornei jornalista, professor nessa área também, uma carreira paralela, e me dediquei muito à aviação, né? Com a ATW foram 27 anos como editor de América Latina. Também tive experiência como assessor de imprensa atendendo empresas aéreas, inclusive a Emirates. E em paralelo a isso, no outro lado da minha carreira, como professor universitário e jornalista de outras áreas, eu tenho escrito livros, e sempre que possível, escrevendo livros de aviação. Esse que você mostra por trás do tapete mágico, que é uma antologia de matérias que eu fiz durante um período no Brasil e no exterior, incluindo matérias de mergulho dos bastidores, muito, muito legais, assim. Por exemplo, uma matéria mostrando o funcionamento da torre de controle do Galeão. Eu passei uma noite inteira acompanhando o trabalho do pessoal, né? Uma outra matéria acompanhando um voo de 747 de Frankfurt a Viracopos, para mostrar o trabalho da tripulação no cockpit. Eu trabalho com um tipo de jornalismo que é o jornalismo literário. Ele une o melhor que você tenha da tecnologia narrativa da literatura e essa capacidade de você mergulhar nos bastidores das coisas, né? E mostrar as figuras humanas, as pessoas que fazem a história acontecer. Então, esse é o caminho. E tive a oportunidade já de publicar esses 2 livros de aviação, né? O Por Trás do Tapete Mágico e o Maestro de Voo. O Maestro de Voo é esse livro que conta, ao mesmo tempo, a história dos primeiros anos da Azul e do primeiro presidente executivo da Azul, que foi o Pedro Janot. Então, nesse momento, não tem nenhum projeto específico de aviação. As outras atividades minhas, outros livros estão acontecendo, mas nesse momento estou em aberto e vamos ver que oportunidade aparece para produzir algo no setor, porque eu continuo tendo um fascínio muito grande pela aviação comercial, né? E curioso é isso. Eu não tenho interesse na aviação esportiva ou militar. Desde garoto, a conexão foi mesmo com a aviação comercial. Mas voltando ao seu trabalho na ATW, né, Air Transport World, que ainda hoje é fantástica e é a maior e melhor revista de aviação comercial, na minha opinião, eu queria que você contasse essa parte, essa época que você escreveu, o que mais era desafiador para você, né? E como é que os americanos recebiam as matérias que você enviava para eles lá na revista? Robert, foi um período muito, muito gratificante e profissional colaborar com a ATW, porque eu comecei como editor de América Latina e acabei me tornando uma espécie de repórter especial, porque para determinados assuntos eu tinha liberdade de
cobrir qualquer área do mundo, não é? Por exemplo, eu me especializei em cobrir avanços na área da criatividade que estavam sendo traduzidos para as empresas aéreas. Como você sabe, o mercado da aviação comercial é altamente competitivo. Então, as empresas precisam de profissionais muito criativos, né, para estar gerando inovações, gerando formas diferenciadas de competir. Então, algumas empresas aéreas de ponta acabaram incorporando algumas inovações que vinham da área da neurologia, por exemplo. Como você pode tornar a pessoa mais criativa na linha de ponta, né? E aí, para esse tipo de matéria, a questão dos fatores humanos na aviação, eu tinha liberdade para viajar pelo mundo inteiro. Então, fui fazer matéria na Suécia, na Austrália, tal, acompanhando casos de ponta. Então, pessoalmente, como eu tenho um interesse muito grande pela questão do desenvolvimento humano, e tenho essa outra carreira paralela como professor universitário da USP e tudo mais, e muito interesse na psicologia, esse tipo de pauta me dava uma liberdade muito grande, né? Então, houve uma época em que a revista estava muito bem de dinheiro e eu tinha essa liberdade de viajar pelo mundo, fazendo as matérias, né? Tive a oportunidade também de ganhar um prêmio de jornalismo de aviação nos Estados Unidos, ao escrever uma matéria sobre a aviação comercial do México. Como eu cobri a América Latina inteira, no momento em que a indústria do transporte aéreo do México passou por uma transformação muito grande, uma mudança de política, de diretrizes e tudo mais, a criação de novas empresas, eu tive a oportunidade de ir para o México e investigar isso, pesquisar durante um bom tempo, e produzir uma matéria que tive sorte e acabei conquistando um prêmio nos Estados Unidos. Então, foram 27 anos muito interessantes, com essa linha de trabalho que eu gosto, né, que é mergulhar nos bastidores, mostrar como as coisas funcionam e, principalmente, mostrar os desafios humanos, porque por trás da máquina, da tecnologia, que no caso da aviação é sempre um lado muito fascinante, existe a pessoa, né, a figura humana. E o meu prazer muito grande como escritor é esse, é de destacar as pessoas e mostrar os desafios que cada um enfrenta, como cada um dá resposta a esses desafios, né? E no caso da aviação, esses desafios estão aí o tempo todo, né? Há esse lado, digamos assim, arquetípico, psicológico, do fascínio da aviação, e como é que isso se traduz no dia a dia do profissional, né? Como o profissional vive essa questão, né? Como é para ele viver esse lado do fascínio que a gente vê de fora, mas como é para o profissional? Então, essas são as grandes motivações que me despertavam muito prazer ao estar escrevendo para a TW e depois ao aproveitar esse tipo de abordagem também nos livros. Olha, Robert, você sabe que uma coisa muito, muito legal que me motivou sempre a escrever uma linha de trabalho, essa questão da ida de pilotos brasileiros para voar no exterior. Hoje é muito comum, né, termos pilotos brasileiros voando em empresas do mundo inteiro, mas há uns anos atrás isso não era muito comum. Então eu tive a oportunidade de escrever uma matéria uma vez, que está nesse livro, inclusive Por Trás do Tapete Mágico, que é a história de um piloto brasileiro que tinha voado na antiga Pan Am do Brasil e acabou indo para voar no Oriente Médio e foi o instrutor dos primeiros aviões a jato da Royal Jordanian Airlines. Quando a Royal Jordanian saiu da época do avião a pistão e passou para o jato, eles adquiriram o Caravelle, o antigo Caravelle francês. E aí, esse comandante, Orlando Silva, que era da Pan Am, acabou sendo o primeiro piloto brasileiro, imagino, a voar no Oriente Médio e assumiu a posição de instrutor. Ele preparou as tripulações da Royal Jordanian para o Caravelle. Então, ele tem uma história muito interessante e ele passou a voar numa época em que o conflito entre os árabes e os judeus estava muito forte. Havia guerra civil no Líbano, etc. Ele passou por algumas situações assim um pouquinho desafiadoras, né? Então foi muito relevante contar a história desse brasileiro, não é? Que vai para uma cultura tão diferente, vai para uma situação, uma forma de visão da aviação até um pouco diferente. Como é que ele consegue chegar ali e assumir de cara uma posição de liderança, né? E eu teria muita vontade hoje em dia, um projeto, né, atual,
que não foi possível viabilizar ainda, mas seria contar a história atual de alguns pilotos brasileiros que estão voando no exterior. Por exemplo, a primeira mulher que voou na Emirates é uma brasileira. Ela tinha sido da Varig, casada com outro piloto também que foi da Varig. O casal está, na época, há 10 anos atrás, estava na Emirates. E ela foi a primeira mulher a ser credenciada para voar na Emirates, não é? Na época ela era copiloto, mas tudo bem. Até então não tinha nenhuma mulher voando na Emirates. Acho que hoje a Emirates tem várias comandantes mulheres, mas eu acho muito motivo de orgulho, né, para a comunidade brasileira de aviação, o fato de ter sido uma Patrícia, né, uma colega nossa, a romper essa barreira na Emirates. E o meu livro mais recente, que saiu agora tem 2 semanas, não é um livro da área da aviação, mas é um livro que tem a ver com essa coisa do desenvolvimento humano, que é a biografia, o perfil do Roberto Chiniachik. O Roberto é esse famoso palestrante, autor de livros de desenvolvimento pessoal, psiquiatra e um grande, considerado um grande guru motivacional, né? Inclusive nas empresas, ele até hoje é muito requisitado. Então, esse setor da parte humana é um setor que me atrai muito interesse e algum serviço, algum trabalho eu faço nessa linha. E quando eu posso aliar isso à questão da aviação, eu acho fantástico. Por exemplo, nesse meu livro também, Por Trás do Tapete Mágico, tem uma série de matérias que eu fiz sobre a Embraer, na época que a Embraer deu aquele salto, né, e saiu de uma fabricante de aviões de menor porte e entrou nessa linha da produção de aviões de porte médio. Eu acompanhei aquela fase do surgimento dessa família de aviões 190, 175 e tudo mais. Eu acompanhei aquela fase e produzi uma série de matérias que estavam inéditas e saíram agora no livro, sobre esse momento, mas do ponto de vista das pessoas. Então, os pilotos de teste que fizeram os primeiros voos de teste dessa família de jatos, os engenheiros, os técnicos, etc. Então, sempre colocando o fator humano em destaque. É uma coisa que, a mim, me motiva muito como escritor. Edivaldo, eu queria agradecer a sua presença aqui no canal ASA e espero que você retorne em breve com mais novidades para quem acompanha o canal e que a sua próxima obra saia do forno o mais rápido possível. É um prazer aqui a gente ter batido esse papo e um prazer em contato com a sua comunidade, não é, que é a comunidade que eu aprecio também e busco valorizar e reconhecer o trabalho e a ação dos profissionais que sentem pela aviação isso que você sente, que eu sinto, que é um fascínio, é uma paixão muito grande.